Olá pessoal, tudo bem? Obrigado a todo mundo aí que vem se inscrevendo, deixando comentário. Vou pedir para você ainda que não é inscrito aí, se inscreve no canal, liga o sininho para ficar antenado aí nas novidades, tá? Deixa um like aí, deixa um curtir. Hoje eu vou trazer para vocês uma ideia dos conceitos de modernidade líquida, o mundo VUCA e o Bunny que entrou agora, é um conceito mais novo. Na minha opinião, é uma evolução do conceito de VUCA, muito embora exista a intenção de se contrapor a ele, e também uma palhinha aí das aulas que a gente está compondo no curso, tá? Então, os vídeos deles já são parte, né, gravadas das aulas. Eu vou disponibilizar um trechinho deles aí para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Tudo bem? Vamos começar a falar um pouquinho então de métodos ágeis, tá? Para começar aqui a nossa conversa, vamos entender da onde que surgiu isso daí, né? Essa ideia, esse conceito. Primeiro de tudo, a gente precisa entender quem foi o Zygmunt Bauman, tá? Zygmunt Bauman é um filósofo falecido aí em 2017. Vai deixar saudade, porque ele escreveu sobre modernidade líquida, né? E na modernidade líquida ele entendia e nos mostrava como o mundo passa a funcionar nessa era digital, né? Ele afirmava que os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Então, isso nos remete à primeira reflexão sobre as organizações, né? As nossas instituições, elas são sólidas, algumas têm 50, 100 anos de vida ou até mais. E essa solidez de mercado não garante mais um bom posicionamento. Então, mais e mais nós vemos empresas menores, muitas chamadas de startups, com menos funcionários e que elas conseguem ter uma maior flexibilidade com relação a posicionamento, a resultado para o cliente. Né? Os processos das grandes empresas tão rígidos e sólidos, tal, fez com que houvesse um afastamento gigantesco do cliente. Né? Muitas delas preocupadas apenas com o lucro e o cliente sempre de lado. Então o Bauman traz essa ideia de que a sociedade ela está mudando constantemente, numa velocidade muito grande, tá? Então ele trouxe o conceito todo baseado em modernidade líquida e a partir deste conceito desse filósofo do Bauminha, como a gente gosta de chamar, nasce aqui, se aprofunda, se relaciona com a ideia do mundo VUCA, né? Aí vamos entender um pouquinho sobre o mundo VUCA. O conceito do VUCA foi introduzido ao mundo pelo exército dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, nos anos 80. A ideia deles era designar mudanças que a sociedade estava enfrentando e estratégias militares que deveriam ser adotadas a partir de então. Já nos anos 90, ela passou a descrever a dinâmica dos acontecimentos no mundo, né, pautada pelas transformações rápidas, esses desafios globais. Enfim, o mercado vem aplicando, utilizando muita tecnologia como força motriz para a criação de novos modelos de negócios, né, muito utilizado nessas startups. E aí, por volta de 2002, a ideia se popularizou entre corporações para mudar estratégias disruptivas. E o que VUCA significa? É um acrônimo, tá? Dessas palavras em inglês aqui. E aí a gente tem então a tradução aqui, volátil. Então, tudo muda constantemente, a gente tem uma certa volatilidade no mercado. Dificilmente você consegue montar um negócio, uma estratégia que perdure por muitos anos. Eu arrisco a dizer que dificilmente a gente consegue predizer
O que vai ser daqui 5 anos? Pensa você, há 5 anos atrás, se você ia ter certeza absoluta de que existiria uma pandemia como essa que nós vivemos em 2020, né? Então essa volatilidade também traz para nós a incerteza. Então é muito incerto, porque não se sabe ao certo o destino, né? O que vai acontecer. E seja lá o que for que aconteça, ela também é complexa. Existe uma certa complexidade nas relações humanas, polarização, existe um universo complexo, não existem padrões, né? Não existe uma certa conduta que seja considerada única e fácil de ser interpretada. E pela própria volatilidade, incerteza e complexidade, o cenário é ambíguo, ou seja, existe mais de uma forma de a gente fazer a mesma coisa, né? Entende-se quando a gente começa a perceber a complexidade, vai em mídias sociais, o Facebook, por exemplo, tem dezenas de categorias para determinar a opção sexual do norte-americano. Acho que chegam a 76 opções. Então é bem complexo. Como é que você vai montar um produto pensando nessas pessoas e nessa diversidade? É por isso que é ambíguo, né? Dentre outras características que a gente pode observar no mundo hoje que davam sentido para esse conceito do VUCA. Então isso pede cada vez menos planejamento e mais ação, resposta à mudança mais rápida, né? Esse é um conceito que veio lá na década de 80, ficou maduro na década de 90 e se solidificou no começo aí em 2000. Através de trabalhos como o do Zygmunt Bauman, aqui, o nosso filósofo, que escreveu sobre modernidade líquida. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que já tem de evolução com relação a esse conceito no qual a gente está inserido na nossa sociedade hoje. E, óbvio, eu estou entrando nesse assunto para começar a falar de métodos ágeis, porque a metodologia ágil vai nos nortear com relação a esse cenário. Nessa aula, nós vamos dar continuidade nesse entendimento do cenário atual do mundo, que fundamenta a ideia de método ágil. E vamos falar um pouquinho então do mundo Bunny, tá? Agora, quem entra em cena é Jamey Cashel, tá? Nomezinho difícil de se falar, não é? Jamey Cashel, ele é antropólogo, futurista. O próprio trabalho dele, de vez de ser baseado em livros, é muito baseado em cinema, tá? Em vídeos da National Geographic, etc. Ele explora muito essas mídias audiovisuais. Jamey Cashel diz para nós o seguinte: resiliência significa ser capaz de superar o inesperado. Sustentabilidade é sobrevivência. O objetivo da resiliência é prosperar, tá? Ninguém vai consertar o mundo para nós, mas trabalhando juntos, fazendo uso de inovações tecnológicas e comunidades humanas, talvez possamos consertá-los nós mesmos. Então ele traz duas abordagens interessantes. A primeira é que aqui embaixo, com tecnologia, a gente pode ser capaz de dar um salto na humanidade. Desde que a gente crie aqui mecanismos que tenham resiliência, no significado aqui de superação, tá? Daquilo que é inesperado. O exemplo que ele traz evidente nos TEDs que ele apresenta é a pandemia que ocorreu. E que seja sustentável, né? Que tenha sustentabilidade, porque senão não sobrevive. E ele vai explicar um pouquinho pra gente isso daí. Vamos abordar aqui sobre o mundo Bunny. Bom, Bunny também é um acrônimo, né, dessas letras, assim como VUCA, das palavras em inglês, que significam aqui. A primeira é frágil, tá? Essa fragilidade que existe no mundo hoje,
Eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Traz também a ideia de que o mundo hoje é ansioso, tá? O mundo ele é não linear, ou seja, as pessoas aqui estão mais ansiosas e aqui não seguem uma linha reta, né, de construção. E é incompreensível, é difícil a gente manter uma compreensão absoluta sobre as ações, né, e os resultados que a gente vê aí no planeta. Isso reflete no mercado, etc. Essa abordagem dele com relação ao Bunny, ela tem um pouco a ver sim com o mundo VUCA. Vocês podem perceber que se não é uma continuidade desses estudos, ele traz uma abordagem que é significativa, né, para a evolução desses conceitos, né? O conceito do Bunny foi desenvolvido aí pelo antropólogo, né, autor e futurista norte-americano, como eu comentei, James Cassell. Ele observou que o VUCA estava obsoleto e não mais funcionava em um mundo tomado por pandemia. Então foi agora em 2020 que ele trouxe à tona esse tipo de ideia. A ideia dele é que dessa fragilidade, que é ansioso, não linear, incompreensível, é um acrônimo que carrega a chave para que as empresas possam prosperar e trazer disrupções sob uma nova ótica, né? Que a gente pode perceber que o mundo ele tem essa característica hoje a partir daqueles conceitos. Então ele afirma aqui que o mundo agora é frágil e não é mais volátil como era no mundo VUCA. Agora entendemos que estudos inseridos em sistemas sociais estão sujeitos a falhas, né? De acordo com ele, o mundo mostrou o óbvio a todos. Estamos suscetíveis a catástrofes e a qualquer momento, e todas as empresas estão construídas sob uma base quebradiça, ou seja, ele, além de ser aquela liquidez que a gente já viu no mundo VUCA, de tudo mudar muito rápido, as empresas estão sustentadas em cima de algo que não é um alicerce muito forte. Não é mais um terreno, um solo rígido, né? Ele é arenoso, ele é quebradiço, algo que é muito frágil. Uma empresa inteira pode vir a falir do dia para a noite, tamanha a fragilidade que a gente tem dentro do mercado financeiro, através dessas catástrofes, né? Quantas empresas você pôde observar que no momento de pandemia fecharam as portas, porque já o serviço que ela prestava, o produto que ela vendia, não tinha mais sentido algum de ser consumido enquanto as pessoas mantinham isolamento. Isso é um exemplo, tá? Então isso demonstra aí que da noite para o dia tudo pode mudar. E é preciso aprender a trabalhar sabendo que o perigo está à espreita, ou seja, buscar formas ágeis para você responder logo à mudança e criar ideias de negócio que sejam antifrágeis, ou seja, que tenha maior probabilidade de permanecer viva apesar de qualquer mudança aí no mundo, que a gente vê que elas vêm surgindo com constante, né? Ele diz também que o mundo é ansioso. Então o mundo agora é ansioso e não é mais incerto. Piorou um pouco, segundo Cássio. Todo esse medo constante ocasionado pela fragilidade do mundo gera ansiedade. Uma das doenças mais comuns das gerações atuais é essa ansiedade. Por isso que todo mundo fica buscando muito mídia social, né? O mundo está ansioso e isso se reflete no mercado de trabalho. Estamos vivendo no limite e isso ocasiona um senso de urgência, que pode acabar pautando muitas decisões. Então, você que está inserido aí no mercado de trabalho ou está tentando uma primeira oportunidade de trabalho, enfrenta certas dificuldades e barreiras, tudo muda rapidamente aí para você poder se situar e se manter empregado muitas vezes. Então, como é que a metodologia ágil vai poder ajudar você nesse sentido, tá? Levando em consideração aqui o trabalho do James. Então o mundo hoje ele diz que também é não linear. O mundo agora é não linear e não mais complexo. Então além da complexidade ele não segue uma linha,
Não tem uma tendência que a gente pode observar com facilidade. Segundo o antropólogo, estamos vivendo em um mundo cujos eventos parecem desconectados e desproporcionais, graças ao estranhamento e esgotamento ocasionado pelo isolamento social. Sem uma estrutura bem definida e padronizada, não é possível fazer organizações estruturadas. Logo, planejamento detalhados e de longo prazo podem não fazer mais sentido no mundo. Então, quem nunca planejou as coisas em janeiro e quando chegou em abril mudou tudo, né? Em junho aquilo já não fazia mais sentido algum. E quiçá até dezembro. Então, para a gente fazer aí alguma ideia de empresas que trabalham a ideia de meritocracia, com metas muito bem desenvolvidas, elas acabam perdendo o sentido rápido. E como que a gente responde a isso, né? No mercado onde a concorrência cresce exponencialmente, existem novos entrantes e tudo mais. Isso também nos remete até a ideia de estudos. Se aquilo que a gente anda estudando, que a gente anda observando, ele ainda tem sentido na aplicação do nosso trabalho, tá? Então ele afirma por último que é incompreensível. Então o mundo agora incompreensível não é mais ambíguo como no mundo VUCA. Eu gosto de frisar aqui que na verdade ele, além de ser ambíguo, ele trouxe esse mais um fator aí que é de não ser compreensível. Agora é a hora de esquecer a lógica, de acordo com James. Frase dele: tentamos encontrar respostas, mas as respostas não fazem sentido. Mais dados. Até mesmo o Big Data, né, análise de dados, podem ser contraproducentes, sobrecarregando nossa capacidade de entender o mundo, tornando difícil distinguir ruído de sinal. A incompreensibilidade é o estado final da sobrecarga de informações. Não existe mais certeza sobre nada. Assim, o excesso de controle pode ser uma farsa. Outro exemplo bem claro assim do que pode ser incompreensível é a inteligência artificial, as tecnologias que a gente usa, né? Eu comentei aqui um pouco de Big Data. Acho que muita gente desconhece o que é essa análise de dados, de comportamentos, mas a própria inteligência artificial, a gente, na grande maioria, sabe que existe, mas ninguém sabe como é que funciona, né? A grande parte das pessoas não entende como ela funciona. E isso passa batido, despercebido. Então a gente está inserido no mundo onde diversas tecnologias, o smartphone que a gente usa, o computador, a gente sabe que existe, mas ninguém sabe certo como é que ele funciona, né? Isso fica subentendido. Mas isso é preocupante, porque no mercado de trabalho cada vez menos a gente domina aquilo que a gente usa, né? No dia a dia. A gente passa então a entender que existe uma certa ansiedade por conta da sociedade como um todo, relacionado ao momento que a gente vive. Tudo é muito frágil, as coisas podem deixar de fazer sentido. Um negócio que parecia prosperando durante meses, anos, do dia para a noite ele pode deixar de existir. Nada é muito linear, as coisas acontecem sem uma progressão, elas simplesmente elas vêm de súbito, né? Então a gente tem aí, além do mundo VUCA, que já era bem complexo da gente entender e se adaptar a ele, esse mundo Bunny ele traz ainda mais a incerteza à tona. E isso caracteriza ainda mais aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo metodologia ágil dentro de um contexto onde não dá para você se planejar. É muito comum que as pessoas tenham dificuldade de trabalhar com métodos ágeis quando elas não estão em tecnologia, justamente porque a ideia de fazer projeto, de se planejar, é difícil. E aqui a gente percebe que isso daí, na verdade, é inócuo. Isso daí, na verdade, ele é agora com esses conceitos que vêm surgindo nos últimos 5 anos para cá e se intensificaram com a questão da pandemia, mostrando para a gente que, de fato, esse planejamento de longa data ou qualquer coisa nesse sentido não tem muito mais efetividade, né? Então, como a gente vai poder ser agora produtivo, organizado, melhorar nossa comunicação e dar resposta a esse mundo? Vocês vão acompanhar comigo na próxima aula, tá?